Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, Eu tô borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça de papai. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Baxter. Nesse momento encantador, nosso Robert de hoje é Mauro Sanches Júnior. Mauro tem 36 anos, é empresário. Você é um microempresário ou é um macroempresário? Microempresário por enquanto. Uma empresa de Merlin ou uma empresa de categoria? Não, de categoria. Aí sim, qual é a sua empresa? Velocidade máxima, nós realizamos eventos Tuning. Campeonato Brasileiro, som automotivo, carros Tuning e carros rebaixados. Carros tunados. Exatamente. É racha, né? Não, Racha, pelo amor de louco. Deus. É carro preparado, você Racha. coloca uns, Isso, pra exposição mesmo e competição. coloca uns neon muito loucos. Tô ligado. Aquela Também, saveiro não é? rebaixada da ZL. Então, é o que mais tem, é o E que a mais tem. Tarzana na Augusta à noite, né? Pô, mas vai falar todo mundo ao mesmo tempo. Que Todo mundo quer dar chato. opinião. E ele não sabe nem o que tá falando, meu. Uai, eles passam na Você entende, Augusta, cara? galera. O que você entende, irmão? Eles passam na Augusta Espera, gritando e deixa eu te falar. Quando for alguma coisa de moda, alguma coisa que você entende, Aí, ó. direito de aprender algo. você não sabe o que é um carro Eu sei o que é um carro Desculpa. tunado. Eles têm neon, tem a roda rebaixada, passam com som no último volume, acordando nós, moradores da Augusta, procurando prostitutas com baixo valor, que eu conheço muito Deixa eu te bem. falar. Você lembra quando você verdade. falou? Você lembra quando você falou? Vou morar na Augusta. Eu falei, não faça Falou. essa cagada. Pior que falou mesmo. Agora você Você fez... falou que eu deveria ir pro gueto, que eu deveria aprender Não, não muito falei, mais não. lá. Falei não. Você falou. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Bola mutante. Esse é o famoso 16 toneladas. Tim Mutante. Boa tarde, turma amiga. Vamos nessa. Se você está cansado... Tim Elefante. Não, Tim, como é que chama? Mamute. Elefante. Tim Mamute. Que é Cara Tim do Tim Mamute, Elefante. compadre. Tim Mamute. Carboidrato. né, irmão? Pelo menos não sou do Tim Porpeta igual os outros dois aí, né? Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que está cansado de procurar emprego. É isso aí, João. Couve engravida! Convidou, couve! Couve, petista! Fala, Emílio, beleza? Beleza, Carioqueta? Muito bem, hoje teremos a presença de Meiriposa. Meiriposa. Meiriposa, que é a contadora, ela que denunciou o Petrolão 2 anos antes de existir, tá certo? Da Operação Lava Jato, correto? Tonholi é o homem que... Exatamente. Tonholi. Muitos segredos, ela que foi contadora de Alberto Youssef. Exatamente. A contadora do Youssef tá aqui. Hoje nós vamos ensinar como dar cambal no imposto. Vamos ver se a gente consegue comprar dólar. É isso que eu quero Exatamente, saber. Como dar cambal Sem na ser receita. Sem ser pego. Sem ser pego, sem moro. Ver se tem dólar a 2. É isso. Sonho. Meiriposa hoje aqui no Pânico na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta terça-feira e vamos lá. Vamos ao nosso convidado. É o seguinte, Vai, milhaça. temos aqui hoje uma presença muito importante em toda essa história da Operação Lava Jato. Hoje nós vamos revelar os segredos da Meiriposa, ela que denunciou o Petrolão 2 anos antes de existir a Operação Lava Jato. Está aqui, senhoras e senhores, Meiriposa e o nosso querido Cláudio Tonholi, o homem mais amado pelas feministas do Brasil. Aí Nossa, sim. Mata Hari. Sei um seio, a Mata Hari não tinha Tudo bem, dona Meire? Tudo bom. A dona Meire é contadora. Você também poderia nos dar algumas dicas para Dá um truque. dar um truque na receita, que é uma coisa que a gente não gosta muito de fazer. Os dardos com fins. Infelizmente não. Tá bom. Hã? Infelizmente Não não. tem mais jeito. Não tem mais Esses jeito. caras são malandros, né? Eles fizeram um sistema, o sistema da receita brasileiro,
é o melhor do mundo. Se não me engano, é só o Brasil e a Alemanha que tem essa grande... É um computador fantástico que cruza todas as informações. Incrível como na Receita eles fizeram isso. Como funciona o Brasil, né? E não fizeram esgoto pra turma. Educação. Não fizeram educação. Verdade. É incrível, né? Isso Verdade. foi o Everardo. Eu gasto bonito, né? Foi o Everardo que bolou isso, né? feio. A Receita vem se aprimorando diariamente. Então, quer dizer, hoje em dia não tem mais jeito de dar um pequeno tomé na Receita. Olha, na verdade, acho que nunca teve. Então, Não, mas na época boa. Não, eu Na costumo época- dizer o seguinte: Os médicos lá que falam com receita ou sem Quando- receita, com recibo ou sem recibo. quando passa, passa. Mas sempre existiu a possibilidade de não passar. Então, quer dizer, a turma tem que pagar mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, não É. tem jeito. Muito bem. Agora, a sua história. O Cláudio Tognoli pode nos resumir. Pra gente entender. Que o Tognoli foi o cara... O Tognoli, ele é um repórter investigativo. Ele é o cara que vai atrás da informação antes dela sair. Não é? É o cara que descobre onde... Eu não sei como é que ele consegue achar esses... Onde é que estão as coisas, mas ele é um dos principais do Brasil. Ele, o Cabrini... São poucos, né, que a gente tem, que são repórteres investigativos. Não é o repórter celebridade. Tinha o famoso do Rio que morreu, o Tim Lopes também, Tim Lopes, que era um jornalista infiltrado também. Não né? é um William Bonner, um Walk. Que senta na bancada Isso. e paga de gatão, né, meu? Isso. Ele é o Boa cara noite. que vai lá atrás. Uma barbaridade, Como é que né, você tal. descobriu a Meire? Como é que é a história da Meire na tua vida? Não, muito simples. A Meire se aproximou do Dr. Romeu Tuma Júnior, ex-secretário nacional de Justiça, sob o Lula, por conta que ela queria que o Dr. Romeu fosse advogado dela. Eu já tinha feito com o Dr. Romeu o livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, que a primeira edição vendeu 140 mil cópias, e aí nós sentamos com o Paulo Tadeu, que aqui está, o editor, e passamos a gravar a Meire quase 100 horas, uma coisa de louco, de ficar trancado, só fazendo isso e cruzando as informações e passando o estilo literário pra coisa e dando dimensão. A Meire, você era contadora do Youssef, o doleiro. Desculpe, da empresa dele, Da da em- GFD. Que é aquela empresa que tem no Paraná, que é onde surge. Não, em São Paulo, Em GFD São- Investimento. Você é de São Paulo? Ou Sou você... de São Paulo. Você é de São Paulo. Mas o negócio foi descoberto no Paraná, não é isso? A Lava Jato começou no Paraná. A Lava Jato, ela começa quando a Polícia Federal foi atrás de 4 doleiros, né? Então eles investigavam o Habib em Brasília, no posto, e daí a partir das interceptações, eles chegaram em outros doleiros. E chegaram no Youssef, que já era conhecido da Polícia Federal, porque ele já vinha do caso Banestado. Sim, que é anos 90, né? Não, foi Comecinho de 2000. Isso, exatamente. Então Comecinho ele já de 2000. vinha do caso Banestado e os delegados que investigavam o Habib foram delegados que trabalharam no caso Banestado. Então, quando eles identificaram o nome, primeiro ele era chamado de primo, aí um belo dia o Habib deixou escapar o Beto, e aí foi passado um endereço onde era para alguém ir falar com o Beto, então a polícia chegou que era o Alberto Youssef. Até então você não sabia que era o Youssef, o seu patrão? Sabia. Então, assim, só esclarecendo, ele não era meu patrão, ele era meu cliente. Era cliente, eu tenho um escritório de contabilidade e ele era cliente do escritório de contabilidade. Eu chego no escritório dele, conheço a empresa dele em 2011, através do Enivaldo Quadrado. Quando eu conheci a GFD, eu não sabia que ele era o dono. Sim. Então, o Enivaldo me falou que ele tinha vindo trabalhar em São Paulo e eles tinham... Era um grupo de empresários que tinham comprado uma empresa de viagens, que foi a Marsans, e eles iam trabalhar em cima disso. Eles tinham uma holding, cujo objetivo era comprar empresas quebradas, recuperar a empresa e vender, exatamente. Tem um monte de gente que faz isso. Quando eu passei a fazer a contabilidade, foi exatamente isso que eu vi. Porque eles já tinham alguns hotéis, algumas coisas. Então eu só fiquei sabendo que era toda essa operação era do Alberto Youssef em talvez final de 2011, começo de 2012. Aí você ficou com a toba completamente na mão ou não? Você falou, não, beleza, vamos... Não, porque a operação da GFD era uma operação boa. A operação era boa. Era legal. Ele tinha hotéis,
Tinha hotel em Salvador, tinha hotel em Aparecida. Então, veja, quando eu entrei... Que é Lava Jato, pra fazer- lavar, né, o dinheiro, né? É Quando uma eu barbaridade. entrei na operação de contabilidade, quando eu começo a fazer contabilidade, eu não tinha a visão de onde tinha vindo o dinheiro. Então, isso não dá para detectar contabilmente. O dinheiro entrou pelo Banco Central do Brasil. É importante deixar isso claro. Não foi o dinheiro para constituir o capital da empresa, não foi um dinheiro que veio... Ele entrou pelo Banco Central do Brasil, Tudo dinheiro legal, registrado, tudo dinheiro bonito. registrado legalmente. Então, quando eu começo a ver a operação era boa. A primeira vez que eu suspeitei da operação foi quando eles pedem para emitir uma nota para Mendes Júnior. Uma nota, não, me desculpe, um contrato. Fazer um contrato de serviços com a Mendes Júnior. Primeiro eu sabia que eles não tinham estrutura para atender a Mendes Júnior no objetivo do contrato. E aí o que mais me chamou a atenção foi que eu elaborei um contrato dentro do que eles me pediram, que era uma prestação de serviços, elaborei o contrato, entreguei, eles mandaram o contrato para o jurídico da Mendes Júnior e vamos falar, não existe um contrato no mundo feito por um contador que um advogado não conteste. Aham. E não foi contestado. Aí eu falei, opa, Tem alguma coisa tem alguma aí. coisa errada para o jurídico da Mendes Júnior não ter contestado o contrato que eu elaborei. Daí ele me pede para emitir uma nota para Mendes Júnior, o seu João Procópio, e eu digo a ele, seu João, mas vocês vão prestar esses serviços? Ele diz, não, fica fria, fica tranquila. Fica E daí fria. eu comecei, aí eu percebi, era uma nota, olha, salvo engano, eram 300 mil reais. E daí eu percebi que não ia sair. Óbvio, Emílio, que você trabalha numa empresa, hoje o Brasil força algumas situações. Então, a empresa, ela tem a regra e muitas vezes ela pratica a exceção. Só que a exceção deles começou a ser uma exceção recorrente. Eles começaram exceção a trabalhar... começou a ser regra. Exatamente. A exceção começou a ser regra. Trabalhar a exceção e de vez em quando trabalhava-se a regra, né? Então, assim, em relação à atividade... Enlaranjou o bagulho. Virou laranja. Em relação à atividade, Marsans, por exemplo, Marsans Viagens e Turismo era uma atividade boa, chegou a ter 300 funcionários, tinha lojas de turismo. Em relação... O cara dá uma miguelada. Isso, o em cara dá relação uma a miguelada. hotéis, É bem a por aí operação, mesmo. ela É tipo, eu tava vendo outro dia, diz que é lá aqueles hotéis de Cancún. Diz que Cancún é lavagem de dinheiro, narcotráfico mexicano. Diz que o cara faz isso aí que é pra dar uma esquentada, fazer um esquema lá. Você fala, não, essa empresa tá legal, tal, mas o dinheiro da onde vem dinheiro, o dinheiro é sujo da onde vem. Posteriormente, ele começa realmente a emitir notas da GFD, que aí a gente sabia que a destinação, que a origem e destinação não era boa. A origem eu não posso falar da origem porque vinha de outras empresas, mas que aquele dinheiro, aquela operação não existia. Então isso foi feito ao longo do tempo. Ele esquentava o dinheiro dentro dessa transação, era isso? O dinheiro que vinha, ele emitia uma nota para uma empresa, recebia oficialmente através de TED, existia um contrato entre ele e aquela empresa, o que não existia era o serviço. Entendi, o contrato era um contrato fake. Exatamente, tinha o contrato, Só pra tinha constar no emissão da papel, nota. só pra constar no papel. O dinheiro entrava na GFD e ele era utilizado dentro da GFD, ele não saía. O que Entendi. entrou na GFD era utilizado para abastecer, por exemplo, a Marsans, fazer aportes na Marsans, para pagar folha de pagamento. Investir. Exatamente. Entendi. Então, essa empresa GFD especificamente, o dinheiro não saía de lá de dentro. Ele usava outras empresas, que aí sim eles sacavam para pagamento de propina. Isso aí é pra quê? É pra não deixar raso, pra confundir a investigação? Olha, ao bem da verdade, o Alberto, ele não tinha a intenção de utilizar a GFD para esses fins. A GFD era para ser uma empresa patrimonial, onde ele ia colocar negócios bons e ia trabalhar. A intenção inicial era essa. Só que chega uma hora que ele não tinha mais de onde tirar dinheiro, não tinha como sustentar as empresas, e ele começa a fazer essas operações. Então, eu acredito que no começo ele não tinha essa intenção de sacanear, de confundir. Ele talvez até quisesse fazer uma coisa séria.
Só que tá no sangue. Então Sim. chega uma hora que ele não consegue mais. Tá aí ele difícil. O começa- difícil vira fácil, né? Isso, É isso aí. Tá exatamente. difícil, então vamos fazer ficar fácil. Ô, Meire, Né? e aí, quando é que você foi? Quando é que você falou assim, eu vou lá na Polícia Federal? Em 2012. Porque em 2011 aconteceu uma operação que não tinha nada a ver com esse tipo de operação de emissão de notas. Foi uma operação com o Instituto de Previdência. E aí, quando eu vi a operação, eu procurei a Polícia Federal. Procurei deliberadamente. Mas por que você resolveu fazer isso, Meire? Porque Você ficou preocupada com você, falou, eu vou me lascar, eu vou ser eu fiquei presa. naquele... Não, naquele momento eu não tinha responsabilidade nenhuma, até porque essa operação especificamente, ela não passou por nenhuma empresa do Youssef. Certo. Foi uma operação financeira E que você foi decidiu feita. por quê? Eu decidi porque quando eu soube da operação, eu ainda não conhecia o Youssef pessoalmente, tá? E certo. quando eu soube da operação, eu levei ao conhecimento das pessoas que tinham participado, que eu estava sabendo, que aquilo não era legal. Enfim, conversei quieta, só conversei. Falei que se continuasse eu ia denunciar. E aí eu recebi um recado do Youssef que se eu quisesse ver minha filha crescer, era pra eu não me meter nessas Máfia coisas. total, né? É mesmo. Gente, é uma coisa máfia de filme, Foi né? por isso que eu procurei a Polícia Federal em março de 2012. Que Porque aí eu horror. recebi o recado e foi meio surreal pra mim. Pra você? Peraí. Aí peguei, eu tinha uma funcionária, uma pessoa que trabalhava comigo, que o marido era agente da Polícia Federal. Conversei com ele, ele me apresentou um delegado da Polícia Federal em São Paulo. E eu fui até lá na Delegacia de Crimes Financeiros. E contei toda a história. E aí o que me chamou a atenção? Ele não levou a termo, ele não consignou, ele não fez nada. Ele só conversou comigo, fez perguntas do tipo, mas você é o quê? Você é amante do Youssef pra estar aqui falando? Como se fosse uma mágoa. Uma Isso, vingancinha. Vingancinha, isso. Falei que não, levei, inclusive eu apresentei documentos, documentei tudo. Ele falou, tá bom, eu vou ver o que eu faço. E você volta aqui, eu voltei, acho que coisa de uns 4 ou 5 dias depois, ele pediu para que eu voltasse lá. Que ele ia falar com o chefe dele. Eu voltei, ele falou, olha, então, tá bom, legal, nós vamos investigar. Com pouco caso. E eu volto a falar com você. Eu falei, tá bom. Aí passados alguns... Desculpa. Não, desculpa. Passados alguns dias, eu liguei para ele, e aí ele me atendeu. Falei, olha, doutor, é a Meire. Ele falou, Meire? Que Meire? É Meire, eu tive aí outro dia. Meire de onde? Falei, a Meire, eu fui aí, falei do Alberto Youssef. Ah, fala. Não, eu queria saber se você precisa de mais alguma coisa, porque eu sabia que aquele material era insuficiente. Aí ele me falou o seguinte, ele falou, Meire, aqui a Polícia Federal funciona assim, ó. Quando a gente precisa de alguma coisa, é a gente que te procura, tá? Você não precisa ficar me ligando, não. Porra. Será que ele tinha rabo preso com alguém? Não, é tinha. trabalho mesmo, é foco, né? Eles Não estão naquele foco. Acho Não, que duvido quando a muito. polícia pega um foco, aí sim ela interessa, não é isso? Eu acredito Por que eles não deram bola? O que Porque ele não é justificou foco. depois, porque quando ocorreu a Operação Lava Jato, dia 17 de março, quem não foi preso, que foi o seu João Procópio, que era diretor, trabalhava com o Youssef, ele teve contato com os advogados do Youssef, que disseram que o Youssef sairia em 15, 20 dias no máximo. Então eu esperei um pouco. Quando foi no primeiro dia de abril, eu liguei de novo para esse delegado com quem eu tinha falado há 2 anos atrás. Nossa. Liguei para ele, ele tinha saído de férias naquele dia. Então ele voltava logo depois da Páscoa. Então eu ligo para ele de novo no dia, salvo engano, 22 de abril, que era o dia que ele estava voltando de férias. Eu liguei e o curioso foi que ele me atende, eu falo, doutora, aqui é a Meire, eu não sei se você vai lembrar de mim. Ele diz, lembro sim, você veio aqui falar do Youssef, Isso já é 2015, não foi? né? 2014. 2014. Ele falou, eu lembro sim, você esteve aqui, falou do Youssef. Eu falei, isso, memória boa. Tá bom. Aí ele falou, Meire, eu sei o que você quer falar. Você quer falar da Operação Lava Jato? Eu falei, é. Ele falou, eu não posso te atender porque a Operação Lava Jato não é aqui, é de Curitiba. Daí eu falei para ele, mas doutor, eu só conheço um delegado na Polícia Federal, você. Então eu gostaria muito que você me recebesse. Ele falou, não, mas não vai adiantar eu te receber. Aí eu insisti, falei, não, eu quero ir até aí. Ele falou, tá bom, então vem amanhã. Que foi no dia 23, eu me lembro bem, foi uma quarta-feira, era rodízio do meu carro aquele dia.
E eu dei um jeito para chegar lá na Lapa, 10h30 da manhã. Levei vários documentos, apresentei para ele. Inclusive, e depois a gente vai falar disso, as notas que eu emiti da minha empresa. E ele pegou e falou, ó, isso aqui você guarda, eu não vou nem olhar. Eu vou olhar o restante aqui, eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar isso, eu vou ligar para o Márcio, que é o delegado responsável pela operação, e se ele quiser, ele entra em contato com você. Falei, tá bom, perfeito. E aí eu saí desanimada, porque eu falei, imagina. Esquece, né? Esquece. E que Pode falar. E a preocupação com a sua filha? O Zé Pitaco... Nesse momento ainda, eu não tinha... Nesse momento ainda, na minha cabeça, era uma coisa assim, muito simples. Eu ia lá, ia entregar os documentos, pronto. Eu não imaginava, eu nunca participei de uma operação da Polícia Federal, eu nunca tinha ido na Polícia Federal, senão para fazer passaporte, então eu não imaginava... E outra, eu não imaginava o envolvimento da Petrobras, eu não imaginava a dimensão. Polícia Federal dá medo, né? Eles têm umas armas boas. Aquela roupa preta. Eles têm umas armas boas, eu tenho medo da Não anda de garrucha, né? Não é garrucha. Não, é aquelas Fora que eles são, Detalhe, que eles são muito sexys, o mais legal né? da Polícia Federal... Eles são sensuais Não. também. Você nunca vê a Polícia Federal, Emílio. O mais interessante é o seguinte, você nunca vê a Polícia Federal dar um tiro. Eles já chegam, acabou, os caras estão tudo mansinho. Os caras não dá tiro. Os caras têm umas roupas bonitas, tem uns carros, tem um peitoral Hilux, né, Bola? Carros tatuagem. Carros bons, O nego não Blazers. chega de Paraty, né, meu? Não, Tem nepotismo, o japonês prende ele mesmo. Polícia Federal. E aí, conta lá, você chegou Daí, lá... quando eu na sexta-feira, dia 25 de abril, o Márcio me manda uma mensagem no WhatsApp que ele viria para São Paulo no dia 29 para conversar comigo. Então, o que eu fiz? No dia 29, eu peguei toda a documentação que eu tinha, tudo que eu tinha, porque as empresas, existiam 3 empresas do Youssef que emitiam notas para as empreiteiras. E eu vou dizer assim, por azar, né? Tava tudo comigo, porque eles tinham tido um problema em 2012 que exigia que essas empresas tivessem contabilidade, eles não tinham contabilidade. E eles tinham levado para perguntar se eu poderia fazer a contabilidade. Só que as empresas, não existia a mínima possibilidade de fazer a contabilidade das empresas. Então, eu disse que não ia fazer, que não dava, não tinha como fazer. E ficaram as caixas de documentos lá. Então, eu já tinha pedido reiteradas vezes para eles retirarem. E ficou lá. Então, eu tinha um espaço lá, enfiei as caixas e esqueci aquilo. Você estava com o dossiê e o CEF na tua mão. Exatamente. Então eu peguei tudo aquilo, coloquei no porta-malas do carro, enchi de documento e fui para a Polícia Federal. Eu cheguei lá 1h da tarde, nesse dia 29, que foi meu primeiro encontro com o Márcio, e ficamos até às 7 da noite. Então conversamos bastante, algumas coisas eu entreguei, as outras que estavam no porta-malas do carro, nós descemos juntos às 7 da noite, eles tinham vindo para São Paulo no carro do Paulo Roberto Costa. Então eu entrei com o meu carro no estacionamento da Polícia Federal, tiramos as caixas, colocamos no outro carro e eu fui embora. E a partir daí, a gente começa a conversar direto. Eu, o delegado Márcio e o agente Prado. Eu também, nesse dia, para mim era tudo muito novo. Então, para mim, cumpri meu papel, entreguei tudo e acabou. Mas não assim tão calmamente, você sentia uma adrenalina, não dormia direito, você tava nervosa já, né? Não, tava dando festa. Dá licença, eu tô perguntando pra ela, gordo. Não, nervosa, eu não diria nervosa, eu fiquei, claro, apreensiva por ter feito isso, mas eu não imaginei onde isso chegaria. Então, eu não tinha a mínima ideia do tamanho da coisa, como a própria Polícia Federal. Você estava se protegendo de um cliente que te ameaçou. Você estava se protegendo. Mas eu tava tirando o seu da reta, né? Bonito. Tava tirando o seu da reta. né, Emílio? Tirar o próprio da reta. Tava tirando o seu da reta, Meire. Nesse momento não, E quiçá ser uma heroína. Nesse momento ainda não. E quiçá ser uma heroína do Brasil. Peraí. Nunca pensei nisso. Não é. Eu não tinha noção da Petrobras. Mas é o seguinte, Serginho, esse negócio... Porque o contador também é responsável. Sim, por isso que contador hoje em dia
solidariamente. Dentro do lance do Everardo. Sim. O Everardo. É muito feio. Não, o Everardo. Mas O Everardo botou um esquema, ele montou um esquema pra gente não sair de jeito nenhum. Loop Mas infinito. só pra esclarecer isso, uma Porque coisa... você também. O contador. Responde solidariamente. Ele responde, ele vai em Mas cana. a contabilidade da GFD não tem nada a ver com o que eu você denunciei. fazia. Porque a contabilidade da GFD, ela estava perfeita. Aham. Tanto é que eu não tive nenhum problema em relação às práticas contábeis da GFD junto ao CRC. Porque o que não tinha origem, o que não tinha, estava contabilizado exatamente como um valor que entrou e que era não tinha empresa origem. boa, a empresa boa do Youssef. Sim, mas Tava na o tua que mão. entrou lá e que não tinha origem foi informado como sem origem. Muito bem. Então, na sequência disso, quando eu entrego todos esses documentos, então respondendo, eu fiquei sim apreensiva, mas na minha visão, o que é que o Alberto fazia? Ele fazia um caixa 2 para empreiteira. Naquele momento, o que eu enxergava era só isso. Ele fazia um caixa 2 para empreiteiras. Ele tirava o dinheiro, emitia a nota, tirava o dinheiro da empreiteira, devolvia para que eles pagassem sei lá o quê. Eu sabia que tinham alguns políticos envolvidos, mas a minha visão nunca chegou até a Petrobras. E a partir daí, eu também não imaginei como seria a minha colaboração. Quando o Márcio vira para mim, o doutor Márcio, o delegado, vira para mim e fala, Meire, você quer ajudar a gente? Eu quero, mas eu não imaginava de que forma eu pudesse ajudá-los. Então, eu pensei que seria só explicando algumas coisas, esclarecendo alguns documentos, fosse esse o meu nível de participação. Muito bem. Essa história é muito emocionante, meu querido Tonhão. Gente, é uma história de Sidney Sheldon. Cara. Muito bem. Eu vou tocar uma música. Daqui a pouco a gente volta com a continuação aqui da Meire. Vamos ver aonde isso Nossa, Marta foi parar. Hari. Foi parar no incêndio. É isso? É isso. Ô, louco. Foi parar no incêndio. É fogo, meu. No Gente, incêndio que saiu agora, saiu o laudo. Saiu lá de sexta-feira. Sexta-feira saiu o laudo e nós vamos colocar tudo isso pra você daqui a pouquinho aqui na Jovem. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos com uma contadora. Se você precisar de uma contadora, Meire Posa aqui está. Vamos lá. Ela revelou os segredos, estamos revelando os segredos aqui. Ela denunciou o Petrolão 2 anos antes de existir a história da Lava Jato e a gente tá conversando com ela, que ela tá contando toda a história. Ela trabalhou, ela tem uma empresa de contabilidade e ela fazia alguns trabalhos aí pra empresas do Youssef, que é aquele doleiro. Ela acabou incluída, ela foi vítima de uma situação, sabe assim? Bom, isso eu não sei. Mais ou menos, bem, mais ou menos. Não, eu não diria. Primeiro que eu não gosto de dizer Se que eu fui vitimizar. vítima. Eu não fui vítima, porque eu tinha plena consciência de tudo o que eu fiz. Tudo. Inclusive, por 3 vezes eu encaminhei e-mails a eles pedindo o desligamento da minha empresa. Eu mandei um e-mail para eles em setembro de 2012, pedindo o meu desligamento. Mandei outro, aí eles me pediram 6 meses de prazo. Em março de 2013, eu encaminhei outro, falei, olha, acabou o prazo. Ah, não, espera mais um pouco, na base da amizade. Em setembro de 2013, eu falei, acabou o prazo. Não, dessa vez é sério. Então, o meu prazo fatal era 31 de março de 2014, para o meu desligamento. E aí eu já tinha notificado eles, eu tenho esses e-mails, foram apresentados, onde eu os notifico que eu já ia notificar o CRC e sair mesmo que eles não apresentassem outro contador. Porque para trocar o contador eu saio, se eu não quero mais, mas a empresa tem que apresentar outro contador. E você chegou aí para Curitiba? Eu fui para Curitiba. Depois dessa conversa... Você conversou com o Moro? Eu prestei muitos depoimentos. Moro? Sérgio Moro. Conheceu? Prestei muitos depoimentos. E ele é um cara bacana ou ele é um cara... Olha, eu não tive esse nível de contato com ele. Foi Você só mesmo aí, beleza? Serginho como é que tá? Molho. Fala, Serginho, como é que tá esse Fala, molho? Serginho. O cabelinho tá maravilhoso, hein, moleque? Passou um gelzinho, como é que tá? Foi só nas audiências mesmo. Mas quando eu começo... Então, eu dizia que eu não entendi como eu poderia ajudar a Polícia Federal. Eu achei que fosse nessa parte, explicar sobre alguns documentos e tal. E eu acabei ajudando um pouco mais do que isso, porque daí, quando eu começo, de fato, a conversar com o Márcio, dia 29, que nós estivemos juntos,
Já tinha o feriado em seguida, que foi 1º de maio, o feriado. Então nós falamos dia 29, dia 30 trocamos um e-mail. Aí veio o feriado, passando o feriado dia 5 de maio, a gente começa a se falar no WhatsApp. E aí eles já tinham deixado para mim uma lição de casa, alguns itens que eles queriam que eu descobrisse para eles. E aí eu começo a descobrir. E aí eles me falam, olha, não conta para ninguém que você teve com a gente. Como você conhece todo mundo, começa a chamar as pessoas do seu escritório, conversar, descobrir algumas coisas, gravar, enfim. E aí eu fui fazendo isso. Então fui conversando com as pessoas. Algumas eu gravei, algumas coisas que eles não sabiam, que eu não sabia. Então nós descobrimos pessoas que eles não conseguiam identificar porque só tinham o primeiro nome, que eu chamei no meu escritório, convenci o cara a abrir uma empresa, falei para ele que eu ia abrir uma empresa de graça para ele, aí ele me apresentou os documentos para eu mandar para a Polícia Federal descobrir quem era o cara. Reuniões que eu participei, que eles me pediam para ir, olha, vai, grava todo mundo, se você não sair em 2 horas, se você não der sinal, nós vamos mandar uma Você gravava os caras também? Gravava. Detalhe. Olha, Marta Hari. Olha o detalhe. Nossa senhora, cartel dos sapos. Não, o detalhe. Cartel dos sapos. A Mary tinha É mariposa, né? A Mary tinha um celular que ela deixava na frente. E o outro ficava escondido dentro de uma bolsa Louis Vuitton toda furadinha. Mas a bolsa era original? Ô, Tonholi, mas você não acha, Tonholi? Ô, Tonholi, você é um cara esperto, você não é um cara que se contamina. Você é um cara, eu gosto de você, que você é um cara que não se contamina muito Não com a... pega nem gripe. Com a onda. Com a onda, com aquecimento. Você não... Porque eu acho que esse negócio dessa delação premiada que eles chamam agora, que eles usam muito pra narcotráfico, pra máfia e tal. Eu acho que ninguém sabe direito como agir num momento desse, porque acaba virando uma coisa perigosa, não é? Você não acha que é perigoso isso? De sair gravando, de sair... É perigoso, não é? Mesmo pra gente aqui, nós réis mortais, que não fazemos parte de todo esse esquema, como é que vai ser o futuro disso? O cara vai chegar gravando você? Como é que vai ser esse negócio? Onde é que vai estar o seu direito de trocar uma ideia? Você pode estar me gravando, eu posso estar te gravando. A individualidade, é o que tá, É o individual, né? Perigoso. É perigoso. Não é perigoso isso? Sérgio Machado tá aí pra dizer isso aí, né? É o que tá em 1984 do Orwell. Todo mundo gravando todo mundo, aí você cria aquela nova língua em que inocente vira culpado vira inocente. Nós estamos nesse estado de coisas. Só que eu queria responder com uma frase que a Mary lembra, que é a frase que o Romeu Tuma Júnior fala muito bem do livro sobre a questão da delação. Qual que é a frase, Mary? Quando ele fala que a pessoa rouba, esconde e depois ela ganha o benefício para dizer onde está escondido. Então, mas teoricamente o cara usa disso. Vamos imaginar que todos nós fizemos o mesmo crime. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Se você for antes, eu me ferro. É isso. Não é? Então, quer quem dizer... chega primeiro. Por isso que o Sérgio Machado, Emílio, tá tão desesperado colocando qualquer gravação, né? Às vezes não tem nem o crime em si, é apenas uma opinião. Então, mas... E vira um escândalo, né? Sim, mas o cara tá envolvido. Os caras que falaram lá com ele estão envolvidos. Claro que estão envolvidos. Mas Então. cadê a prova material? No caso, a Mary tinha prova material, Não, né? Exatamente. Ela tinha lá A prova contabilidade. material, exatamente. Contabilidade. A prova material. Então, mas é uma coisa complicada, porque eu acho que nem advogado, que é uma coisa, nem advogado sabe, nem mesmo acho que o juiz sabe direito como agir nesse caso. A questão é a seguinte, quando você tem prova material como a Mary tinha, e tem, o que acontece? Eles vêm pra cima. Então eu queria lembrar o episódio, uma sexta-feira, 1º de abril, parecia dia da mentira, a gente tá entrevistando a Mary no Jornal da Manhã, e ela fica sabendo ao vivo que o escritório dela tinha sofrido um atentado na noite anterior, que tacaram fogo. E na última sexta-feira saiu o laudo de 85 páginas atestando que o incêndio foi criminoso. Então é o seguinte, quem tem prova, os caras foram lá e queimaram. Nossa. Mas Gente. quem tacou fogo? da Quem hora. será que tacou fogo? Você desconfia de essa alguém? é uma pergunta difícil, porque aconteceu logo depois do lançamento do livro. Então, existem vários pontos, né? Um é alguém que se incomodou com a minha participação, embora a minha participação tenha sido
Eu começo a prestar depoimento oficialmente no dia 23 de julho de 2014. Eu entro oficialmente na Operação Lava Jato. Então eu venho ajudando a Polícia Federal, não oficialmente. Então só respondendo, inclusive acerca das gravações, as gravações que eu fiz não foram utilizadas Justamente na porque operação. Entendi. Na verdade, elas não foram utilizadas porque, como eu não tinha noção... É assim, não é que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, óbvio que eu sabia. Eu sentava com alguém, ele falava pra mim, Meire, vai lá, encontra fulano e grava. Eu sentava, botava o celular e gravava. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia a dimensão daquilo, onde chegaria. Como era o procedimento de investigação. Então muitas vezes eu brinquei no meio das gravações. E aí é onde eles falaram, você queimou as gravações, a gente não pode usar a gravação no processo. E eu não sabia que eles tinham a intenção de usar a gravação. Pô, mas também não sei se a sua polícia chega, você vai lá, grava. Não, eu não sabia, eu sabia que o que eles me pediam, me dê informações. Então eu entendia o quê? Eles só querem saber como funciona. Eles Você virou um agente infiltrado. Sim, mas eles podiam então ter sido mais específicos. Grava, manda pra gente que nós vamos Mas cadê colocar sua no inquérito. malícia, mulher? Você vai Nisso, gravar... eu não tive nenhuma. Você vai gravar pra quê? Pra eles remixarem pra eles terem... Pra jogar na balada? Não, pra eles terem a informação. Faltou amigo viado Então, aí na sua isso vida. O infiltrado na máfia. Eu fiz muitas brincadeiras no meio da gravação. Tipo muitas o quê? vezes eu falo, pô, Márcio, olha que situação que você me colocou e coisa e tal, no meio da gravação. Então elas não foram utilizadas. Entendi. Mas foram todas entregues a eles. Eles detinham a informação, mas não foi colocada no inquérito. Até onde eu tenho conhecimento, não foram utilizadas no inquérito. Então, a partir daí, eu faço todo esse... Eu vou chamar de trabalho. Então, alguém tinha me perguntado, você me perguntou se eu fui para Curitiba. Eu fui, a minha primeira ida para Curitiba foi no dia 26 de maio, quando o Márcio me pede para ir até lá, para contar toda essa história, desde 2012, para a força-tarefa que estava se formando na ocasião do Ministério Público. Então foi o meu primeiro encontro com o Deltan, Carlos Fernando, o Andrei. Então tinham 4 procuradores, o Márcio, o Prado e eu. Então, nesse dia eu contei. Você foi com o carequinha, aquele de cavanhaque? Eu gosto dele. Não. Aquele com o carequinha? Não, tem um eu nerd também, tem um nerd também. É o Márcio, Eu acho que esse pessoal, ele só... Deltan. O nerd. O carequinha que você diz é o Carlos Fernando. No AM desculpe. deferente. Não, ele fala assim... A investigação da Polícia Federal, Lava Jato... Não, mas eles falam deferente. Eles falam tudo diferente. No Paraná, as coisas são diferentes. Leite quente. Não dói o dente. Praticamente. Praticamente. Aqueles caras tão poderosos. Esses caras estão poderosos, meu. Eles estão poderosos. E tem um delegado que fala, terça-feira, fininho. Ele fala assim, né? Foi pegar a investigação, chegamos às 6h50. É o Márcio. Quem é? É o Dr. Márcio. Dr. Márcio. Um abraço, Dr. Márcio. Chegamos lá às 6h da manhã. Isso, fica zoando a polícia. Não, isso é procurador. Pelo amor de Deus. Não, da Polícia Federal. É polícia. É polícia? Esse cara é da e Polícia tem uma Federal. loira bonita também. Não é da Polícia Federal? Uma loira bonita. Quando eu comecei a colaborar com a Polícia Federal, não existiam essas forças-tarefas, porque eles também não tinham ideia do tamanho da operação. Então, a operação, quem trabalhava na Operação Lava Jato eram 2 delegados, 3, mas o Márcio estava afastado, estava de férias, se eu não me engano. Então, era o Dr. Mauat, o Dr. Hayashi, que trabalhavam. Tanto é que muitas vezes eu fui ajudar. Você conheceu o japonês? Você conheceu o japonês? Não, porque esses são os agentes que fazem transporte de IML, então eles não ficam lá em cima. Uma coisa, Mary, só desculpa te interromper. Pra você que se acha cidadão, cidadã e tem um escorpião no bolso, conta quanto você gastou do teu bolso indo depor lá pra equipe da Lava Jato em passagens aéreas pra Curitiba. Mais de R$20 mil. Nossa, que rica! Ou tonta, eu gastei porque eu ia prestar os depoimentos todos lá. As nossas conversas eram que lá. não foi de cometa? Mas eles não tinham que pagar? Eu pedi o jatinho, eles não dão o jatinho, eles, cara. Tinham que pagar. Teoricamente, sim. meu irmão. Sabe o que é? É difícil me fazer entender nisso, mas naquele momento, quando você está fazendo, aquilo tudo não é ruim, porque a Polícia Federal
o Márcio, em especial, o Márcio e o Prado, eles foram meus amigos naquele momento. Então, foi um momento muito delicado, realmente. Toda a operação acontecendo. Quando acontece isso, você perde família, amigo, todo mundo se afasta. Lógico. Então, naquele Ninguém quer rolo, momento, E a toba na mão. eu tinha o Márcio e o Prado, nós nos falávamos de segunda a segunda, coisa assim, às vezes das 6 da manhã até meia-noite, de contar a vida, de bater papo, de falar no WhatsApp, o Márcio na Europa dizendo, olha, vou comprar um presente pra você, tô aqui na Lobotã, então coisas assim. Rolou um xerez. Não. Mas assim, coisas que nós tivemos, era uma amizade naquele momento. Posso Então, falar? Jornalista e policial, Cláudio Tonholi, nunca seja amigo de Cláudio Tonholi. Eu descobri isso. Não seja do Cláudio. amiga de jornalista, não existe jornalista Cláudio, amigo não. e não existe policial amigo. Infelizmente, Eles eu vão, descobri aquele isso. papinho. E agora a gente tá aqui. descobrindo contadora também. Infelizmente, eu E descobri contador, meu amigo, tome Contadora. Muito cuidado. Eu que o diga, colega. Mas me fala uma coisa, isso tudo tá no livro Muito Além da Lava Jato, Está. que é o livro que o Tonholi, vocês escreveram e Com que- o Tuma. E com o Tuma, e que já está aí, é um grande sucesso de venda e tal. O que é a grande revelação que tem esse livro? Não sei se existe alguma grande revelação. Tem um negócio da Dilma lá. Tem um Dilma lá Tem que um ninguém... monte de coisa. Um monte. Primeira, Mary, o sócio, o funcionário do Youssef, o Enivaldo Quadrado, Sim. dá um papel para Mary e fala, aqui está o meu seguro de vida contra o Lula. Ela abre anos depois e era um repasse de 6 milhões para o empresário do ABC não dar com a língua dos dentes sobre a morte do ex-prefeito Celso Daniel. Bom, vamos lá. Primeira é essa. Essa acaba sendo até uma história engraçada, porque quando o Enivaldo me entregou aquele envelope, ele levou, isso deve ter sido fim de 2012 ou 2013, ele levou e falou para mim, olha, guarda isso aqui para mim, porque esse é o meu seguro de vida contra o Lula. Só que naquele momento, eu entendi, eu li da seguinte forma, veja, ele estava passando por uma dificuldade monstruosa, estava quebrado, passando pelo mensalão, prestes a ser preso ou acontecer alguma coisa, e ele me fala, eu tenho um seguro de vida contra o Lula. Então aquilo pareceu surreal, porque quem tem um seguro de vida contra o Lula não está passando pela situação que ele estava passando. Então eu pego aquilo e simplesmente guardo numa gaveta. Coloquei lá Enivaldo Confidencial, guardei numa gaveta e esqueci. Depois da Operação Lava Jato, então quando nós chegamos em junho, já eu ajudando a Polícia Federal, aquela coisa toda, o que a gente precisava fazer? Bolar uma busca e apreensão no meu escritório para esquentar os documentos que eu havia entregue. Então bolamos que dia que vai ser a busca e apreensão, dia 1º de julho, perfeito. Aí eles chegaram lá, aquela coisa toda. Já estava tudo separado, o que eles precisavam levar, que não tinham levado ainda. Conversamos, batemos papo. E depois eles saem e falam para mim, Meire, pô, vê aí se você não esqueceu nada. Depois dá uma olhada nas suas gavetas, dá uma olhada em tudo e vê se você não esqueceu nada. Eu falei, tá bom. Quando é no dia... Aí eu começo a olhar. Quando é no dia 10 de julho... Eu tô lá fazendo uma faxina de gavetas e pego esse envelope, Enivaldo Confidencial. Eu abri o envelope, olhei, e aquele contrato, eu não acompanhei o mensalão, tá? Eu não sei, hoje eu sei, mas detalhes, naquela época eu não tinha esses detalhes do mensalão. Quando eu abro o envelope, eu deparo com um contrato entre a 2S Participações e uma outra empresa, enfim... E aquilo para mim não dizia absolutamente nada, nada. Eu li aquele contrato e achei aquilo não dizia nada. Aí eu pego, fotografo com o celular e mando pro Márcio. Falo, Márcio, o Enivaldo pediu para eu guardar isso aqui, que é um seguro de vida dele contra o Lula. Você imagina o que seja? Aí o Márcio olha e ainda brinca. O Márcio fala, mas eu sou delegado, não sou uma enciclopédia. Preciso ver o que é, né? Vou ver e tal. Aí depois eles me chamam e falam, onde você conseguiu isso? Eu explico, o Enivaldo deixou aqui pra mim e tal. Pô, mas como assim? Explica. Não, gente, peraí. O que é isso?
Não, isso aí é da morte do Celso Daniel. Então eu não sabia que uma coisa ligava a outra. E aí acabei entregando. Aí. Essa história é muito nebulosa, né? Aí, Essa história aí ficou nebulosa, assim. né? Eu senti muito. Vocês têm, não. Vocês têm que entender o seguinte: independente da pessoa, você falar o cara é bandido, o cara é direito, o cara é errado, enfim, você convive com as pessoas e passa a gostar das pessoas. E naquele momento eu não queria prejudicar mais ainda o Enivaldo. Então eu ainda falo pra ele. O Enivaldo Quadrado. Lá de São Caetano. Não, era da Bônus Banval, Mensalão. E daí eu penso, eu falo, Márcio, mas aí, pô, eu vou prejudicar o cara, tal. Ele fala, Mirê, não, fica tranquila e tal. Aí eles me convencem não, eu já tinha mandado a cópia. Então, em seguida eu vou para Curitiba e entrego o original, que passou a fazer parte de um dos inquéritos. Mulher, você não tem medo de ser apagada, não? Sabe, tipo Como assim... você dorme? Você tem uma arma do lado da Sabe assim, cama? Eu tenho medo, sim. Qualquer hora você vai tomar o seu tangue tá envenenado, aí você cai dura na cama. Eu não pensei nisso em nenhum momento, justamente porque a Polícia Federal me oferecia, entre aspas, segurança. Então eles diziam que não era para eu me preocupar, Só que depois do incêndio no meu escritório, eu nunca recebi uma ligação da Polícia Federal. Eu nunca recebi uma ligação do Ministério Público Federal. Hoje eu estou pedindo proteção, porque todos os personagens da Lava Jato, alguns já saíram, o Alberto Youssef sai dia 17 de novembro. Eu tenho uma filha que hoje faz 16 anos. Não é melhor você se esconder? Ô, Tonholi, largar minha vida. Não é melhor você se esconder? É o seguinte, então, como eu faço? Eu largo a minha vida e me escondo, somos eu e a minha filha. Então, vai quer dizer, eu tenho lá pra outro que país, minha filha. Como? Com que recurso? Vai morar com o Léo Stronda. Eu acho que isso é obrigação do Estado, uma vez que te usaram pra caramba. Eu colaborei, eu entendo que seria obrigação da Polícia Federal. Você sente que você foi usada? Você foi muito usada nesse esquema e depois eles te largaram? Usada eu não diria, porque eu fui até onde eu achei que eu poderia ir. Tanto é que quando eu achei que não dava mais pra mim, que é quando o Ministério Público sugere que eu passe a usar escuta corporal, e aí isso realmente me preocupou, eu não quis mais ir para isso, até escuta ambiental eu aceitava, mas escuta corporal eu não aceitei, e aí é quando a doutora Érica fala, olha, então vamos parar aqui, e eu começo a prestar depoimento oficialmente. Então, dizer que eu fui usada, eu acho que não seria o termo correto. Agora, em relação a ter sido abandonada, sim, mas no sentido de eu me sinto correndo risco. Eu servi e não fui servida. Isso. O incêndio no meu escritório tá aí, tá provado. Todo mundo sabia disso. Foi um incêndio provocado. Existiam 7 conjuntos. Só o conjunto onde estava o meu escritório queimou. Eu não tinha nada ali a não ser papel. Então, papel não se queima sozinho. As instalações elétricas eram novas, não houve curto-circuito. Então, eu me sinto, sim, ameaçada, eu me sinto, sim, correndo risco, insegura e amedrontada. Principalmente porque eu tenho uma filha de 16 anos. Pra criar. Agora, ô Tonholi, é o seguinte, nesse negócio aí de... A gente tá vendo, tá todo mundo saindo, né? Barbaridade. Tá todo mundo saindo. Os caras lá, pô. Vai lá, dá uma goelada, goela o cara. Abre a boca. Vaza. Mete uma tornozeleira, tchau e bênção. Vai lá, o Prisão padre... domiciliar. Vamos ver Até o Cunha. agora... Hã? Vamos ver o Cunha agora que vai tomar 100 anos de chilindró, quando Eduardo Cunha abrir a boca. Ai, meu Deus. Mas eu acho que o Eduardo Cunha não vai abrir a boca. Vai. Vai? Você acha que vai? Vai. Mas vai abrir a boca, ele já é o topo da pirâmide, meu irmão. Ele já é o gavião. Então, onde vai parar isso? Um cara que rouba em nome de Jesus... Amém. Não, mas deixa eu Você falar. acha que ele não vai negociar o futuro dele? Então, mas quando é que vai acabar esse negócio? Que ninguém aguenta mais isso aí, cara. A novela, né? Ninguém aguenta mais essa Quando novela. que acaba? Na verdade é o seguinte... Agora o Debrecht tem banco, os caras tinham um banco. Nunca acaba. Tinha um banco. Nunca Mas tem que acaba. acabar. Não acaba Não porque acaba, o esquema não. de corrupção... A vida inteira vai todo ser. mundo O envolvido. esquema de corrupção, ele é totalmente ligado. Se você observar,
Você vem de outras operações, você vem do caso Banestado, aí os mesmos personagens se repetem no Mensalão, que se repete no Petrolão, os personagens se repetem. O que acontece? A Operação Castelo de Areia lá atrás, o que ela era? A Operação Lava Jato. Ela foi barrada. Então, ou seja, é um esquema só de corrupção. Se for, É o esquema de financiamento político e exatamente, e porque jabá. hoje quem está sendo investigado é a Petrobras. Qual é a bola da vez? É a Petrobras. E a próxima? Então quando você entrar BNDES, na hora que você for no BNDES, Caixa, o Brasil vai... Banco do Brasil, os fundos de pensão, Furnas, nós temos ainda Petros, nós temos Correio, quer dizer... Então não existe fim. Mas sem fim. Olha, você sabe, Você lembra, minha querida? Emílio, quando o embaixador pré-sal da americano, corrupção. o Melvin Levitsky, falou que a corrupção no Brasil é endêmica e obrigaram ele a pedir desculpas? Sim. Os americanos sabiam do que estavam falando. Bom, mas Acabou! também... Mas Acabou. peraí, mas também tem corrupção lá. Corrupção tem Não. em todo lugar. Mas Não, mas peraí. aqui é Não é assim brincadeira. também. Vamos fazer Lá o brincadeira. Estado, velho. Mas a Estado nossa é não capitalismo patológica. de Estado. A nossa corrupção é Corrupção, patológica. O petróleo deles Peraí. não tá sendo usado para fins de desvio partidário. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais. Calma. Mas Não eu existe isso vou no só mundo. voltar ao que o Emílio fala, porque o que ele iniciou dizendo o seguinte, essas delações premiadas. Então, quem é que vai ser preso? Quem é que vai ser preso? Então, hoje, cada um fala, sai, realmente. Então, nós temos uma operação que ela é muito boa, a operação em si, porque ela realmente chegou no inimaginável. Entretanto, as punições são brandas, são extremamente brandas, para o tipo de crime, para o tipo de corrupção. Eu concordo com você. E hoje ainda, isso eu vou falar mais por mim, mas eu sei de outros casos, não se pode falar nada contra a força-tarefa ou a Operação Lava Jato. Veja, não que a operação seja ruim, a operação não é ruim, mas qualquer coisa que se diga contra a Operação Lava Jato, você pode ser perseguido. Claro. Você pode ser perseguido, porque depois que saiu o livro, inclusive depois de eu ter ajudado, hoje eu sou investigada num inquérito da Polícia Federal, que foi instaurado depois da publicação do livro, depois do incêndio do meu escritório, que é um inquérito que seria uma discussão cível entre eu e o Alberto Youssef. Ele fez, eu vou chamar assim, ele fez um boletim de ocorrência na Polícia Federal. O Youssef. Isso. E a Polícia Federal optou por me investigar. Na verdade, na minha visão, é uma retaliação, porque eles chamaram ex-funcionários meus, que não tem absolutamente nada a ver com isso, absolutamente, e tem feito como uma forma de intimidação aparentemente por conta do livro que foi lançado em março. Muito bem, o livro tem revelações fantásticas, chama-se Muito Além da Lava Jato, Assassinato de Reputações, Tonholi e o Romeu Tuma Júnior. E a gente volta daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Se você tiver alguma pergunta, mande no Twitter, @Programa Pânico. Sim, senhor. A gente volta já com a Meire Posa aqui na programação da Pan. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença encantadora. Meire Posa está aqui com a gente. O Tonholi também. Estamos falando aqui do livro Assassinato de Reputações. A Meire, ela denunciou o Petrolão já muito tempo antes. Não é? Ela tem uma empresa, ela é contadora e tem uma empresa que prestava serviço para algumas empresas do Alberto Youssef. Emílio. Este doleiro... Pois não. Desculpa, o doleiro Alberto Youssef. É só para fazer uma pergunta para a gente poder dar uma amarrada nessa história toda. Meire, olhando hoje a Lava Jato, onde ela chegou, né? A gente não sabe onde ela vai parar. E parece um loop infinito, né? Uma história sem fim. O que eu acredito é o seguinte... O que você, de material, você olhando tudo isso hoje, os noticiários, olhando esse inquérito... Aonde você acha que tem suas provas, o seu trabalho ali? Aonde materialmente você fala assim, putz, fui eu, e a partir daí, o que foi decisivo, o cabal dos seus documentos? Até a fase em que envolveu todas as empreiteiras.
até a fase de todas as empreiteiras, porque o que eu tinha era o material que envolvia as empreiteiras. Hoje, quem foi preso, assim, por seus documentos? Quem você acha que... E dali foi desencadeando? Porque puxou um fio e veio um monte. O TC, OAS, Entendi. Camargo Correia... Ricardo Pessoa... Isso mesmo. E daí começou esses empreiteiros a denunciar, fazer a delação premiada. Exatamente. E começar a entregar os políticos. Virou uma cadeia. Tem uma coisa interessante, porque quando eu começo a falar oficialmente na Polícia Federal, os meus depoimentos vão para o EPROC, então eles se tornam públicos, os advogados pegam esses depoimentos, começam a passar, enfim. E um amigo que estava preso, o Carlos, então ele recebe aquilo e ele me conta que ele diz pro Youssef, ele fala, Beto, acabou. Não tem mais o que fazer. Ó, tá aqui, a Meire contou tudo, acabou. Então agora a gente tem que começar a falar. E você tá com medo do Youssef que ele vai sair da cadeia? Agora ele vai sair com a tornozeleira, vai ficar na casa dele. No geral, eu tô bem preocupada. No geral, porque essa conversa... Mas você não tem proteção da polícia? Não tem nenhuma proteção? Não, absolutamente proteção à testemunha? nenhuma. Tem nos Estados Unidos. Olha, você terá proteção à testemunha. Não é, Tonholi? O que você tá no WhatsApp aí, Tonholi? Porra, bicho, presta atenção. Ele tá com o Youssef. Eu vou chamar a Brown aqui, hein? Vou chamar a Eva Brown aqui. Não, eu queria lembrar uma coisinha pro Carioca, que é o seguinte. No dia 31 de março, foi feito um incêndio criminoso no escritório da Meire. No dia 1º de abril, quando ela soube ao vivo no Jornal da Manhã, estava ocorrendo uma fase da Lava Jato que levou à cadeia exatamente as pessoas denunciadas no livro. Eu aqui... com as minhas suspeitas, não tenho prova disso, eu tenho certeza que foram tacar fogo no escritório dela, porque vazou a informação da operação de sexta-feira e foram lá tentar destruir alguma coisa que achavam, porque na véspera... tinha coisa lá, homem? Não tinha. Não tinha mais nada, lógico que não, né? Você acha que o cara vai... Na verdade... Já tinham feito a limpa lá. Na verdade, não foi um incêndio pra queimar provas, não foi isso, foi uma intimidação. Foi uma intimidação. Tipo, fica na sua, né? Não uma... Olha aí, você falou, então quando você fala, gera consequências. O interessante é que em 2014, a própria polícia me falou, Meire, hoje você não precisa se preocupar que não vai acontecer nada. Você tem que se preocupar daqui a 2 anos. E hoje eu tô vivendo esse daqui a 2 anos, tive esse problema e não aconteceu nada. Então... em momento algum eu fui ouvida, senão na delegacia onde foi registrado o boletim sobre o incêndio. E as pessoas não ficam meio paranoicas com você? Você tem grupo de WhatsApp, consegue mandar áudio, ninguém tira print? Você acha que as pessoas também tomaram assim, ficaram, nossa, tô com medo de me relacionar também? As pessoas sempre se afastam, né? Se afastaram então, assim, por você. exemplo, eu perdi todos os meus clientes. Perdeu todos. Você não consegue emprego? Não. Sendo que você trabalho é muito difícil. Inclusive, algum trabalho que eu faço, as pessoas falam, olha, você pode fazer, mas não põe seu nome, tá? Faz no nome de outra pessoa. Quer dizer, queimaram o teu filme, né? Tem uma coisa inacreditável que tem no livro, e a Meire conta muito bem, é óbvio, que o Alberto Youssef deu uma pernada de anão na Lava Jato quando ele estava no Maranhão, no dia que foi deflagrada a Lava Jato. É verdade. Essa história é história que é pra filme. Como é que o Youssef enganou a Polícia Federal no Maranhão, Meire? O legal dessa história é que eu ouvi os dois lados, né? Então eu sei a versão do Youssef, porque quando saíram as pessoas contaram, e eu sei a versão da polícia. Então o Youssef disse que chegou, se hospedou, e num determinado horário da madrugada tocou o telefone do quarto dele, ele atende e alguém pergunta, é o José? Ele diz, não, é o Alberto. Desculpa, e desliga. E aí ele pede na recepção para identificar qual foi o DDD. E aí ele identifica que foi o 41 e logo ele já imagina que seja a polícia. Então o que ele faz? Ele pega a mala com o dinheiro que ele estava indo pagar lá pro João Abreu. Ele pega essa mala e leva para a pessoa que foi com ele, que estava em outro andar. Então ele leva e avisa, fala, Marcão, fica com o dinheiro aí, eu vou ser preso de manhã e você liquida a operação, tá?
e volta, dorme Profissional, pô. tranquilamente. O cara é O profissional. cara chamou o Marcão, pô. Ele é profissional. Marcão, pega a mala que é nóis. E ele dorme, aí ele profissional. dorme, então às 6 da manhã ele realmente é preso e a polícia não sabe que ele está com uma outra pessoa, então só ele é preso. E a versão da polícia é muito legal, porque eles vinham então acompanhando, monitorando o Youssef, estava tudo tranquilo até então. Quando o Youssef liga para uma pessoa e diz, olha, tô indo viajar agora, tô indo para o Maranhão. Só que a polícia não tinha nenhum efetivo no Maranhão para fazer a prisão. E eles não sabiam para que hotel ele ia. Então eles tiveram que se movimentar muito rápido. E aí eles começam a ligar nos hotéis prováveis de São Luís para saber se o Alberto está lá. Então eles ligam no Luzeiros, Campana. está... Aí eles pedem para passar... Cláudio Campana. É um clássico. Sabemos o que é isso. O Cláudio Campana Ele é um não oficial, mas desiste. nunca. 6 e aí horas. eles pedem para passar a ligação, passa, e aí eles confirmam que é mesmo o Youssef. E aí eles têm que criar todo um esquema de aeronave para ir para São Luís. Então é uma história bem interessante. E chegam lá, fazem a prisão e deixam o dinheiro ir embora. Com o Marcão. Então, com o mas, ô Marcão. Meire, você trabalhou com o Youssef, é lógico que dentro desse esquema, era um dos braços, você tem a sua empresa, dentro desse grande esquema de corrupção, você começou ali e tal. Você imaginaria que era uma coisa tão grande, a própria Odebrecht ter Não. um banco? Um Não. banco nas Bahamas, um banco em Antigua, se não me engano, que operava. O cara tinha um banco dentro. E deu 117 milhões. É pra incrível isso, né? É incrível. É coisa de filme, eu né? não imaginava. No tamanho desse negócio. Não. Não, porque diferente do que se imagina, né? Já me perguntaram, teve uma vez que uma pessoa me perguntou, escuta, mas eles andavam armados lá dentro? Não, era um escritório normal, onde tinha funcionários que trabalhavam lá, bonitinho, secretária, Máquina de copeira, café. máquina de café, tudo. Era um escritório normal. E o Alberto, ele sempre foi muito centralizador. Então, o Alberto, ele é muito inteligente. Ele tinha uma quantidade absurda de celulares e ele sabia de qual ele ligava para quem e quem ligava onde para ele. Telefone com 2 chips. Talvez fosse mais fácil. Ele tinha uma série de celulares. Mas né? ele tinha aquela Mercedes blindada também, que ele andava com as maletas. Você, tem algum episódio que você... Teve um episódio em que ele havia me pedido um favor, né? Que existia um banco que era sócio dele numa operação da Marsans. E aí eles precisavam colocar dinheiro, não conseguiam, então foi feito como se fosse um empréstimo para minha empresa passar o dinheiro para a Marsans, tudo bem. E eu precisava levar o cadastro. E eu saí escondido para vir para Paulista, porque eu já estava atrasada com esse cadastro, eles acharam que já estava no banco, eu saí e dou de cara com o Alberto. Ele disse para mim, vamos comigo, eu vou até ali, vamos comigo. Eu falei, onde você vai? Eu vou ali num cliente, vamos junto. Putz. Falei pra ele, tá bom, vamos. Eu entrei no carro, como o cliente, ele falou, eu falei, você vai passar perto da Paulista? Pegou Ele uma disse, carona. vou. Peguei carona, fui. Aí eu olhei e falei, mas você tá indo aonde? Ele falou, eu vou ali na OAS. Falei, tá, você vai demorar lá? Não, só vou entregar isso aqui, ó. Eu olhei atrás, no banco tinha uma mala, mais ou menos assim. Aí eu olhei e falei, o que é? O que você vai entregar? É dinheiro, vou levar um dinheiro lá. E na hora me assustou, porque eu falei, meu Deus, mas tá em cima do banco, você é louco, por que você não pôs no porta-malas? Esquenta a cabeça não, amiga. Mercadoria, pô. Não esquenta a cabeça, Mercadoria. amiga. O carro é blindado. Falei, agora eu fiquei muito tranquila. Agora é. Então eu desci A aqui maleta de no... Youssef. Eu desci no Conjunto Nacional, né? Fiquei aqui na Cultura, ele foi sozinho, eu fui entregar os documentos e tal, depois eu volto com ele. Ele te liga depois, Meire, pega um frappuccino. Ô, Meire, queria agradecer sua presença. Oi, Meire. Rezo por você. Ó, o livro tá aqui. O livro é Assassinato de Reputações 2. Cláudio Toioli, o Tuma. O Tuma também já me reclassificou, viu? Não tenho muitas boas lembranças. Sério, Emílio? O Tuminha me chamou em Brasília, lá de paletó. Essa turma aqui Você teve que colocar o seu Armani, Emílio. Emílio. Turma também já me botou na mesa lá. Essa turma é muito... Que dia nós vamos escrever um livro?
Eu e meus ternos, né, Emílio? Eu quero aproveitar, né, já Claro. que eu tô aqui hoje, um dia especial, aniversário da minha filha, Parabéns. 16 anos, e mandar um super beijo pra ela, boa. porque Beijo ela é uma pra guerreira. A minha filha Boa, é a boa. maior guerreira que eu conheço. Qual o nome dela? Laura. Beijo pra Laura. Não fala, Laura. Muito bem. Meire, muito obrigado por você ter vindo. Valeu. Obrigada, gente. Boa sorte pra você. Obrigada. Tudo de bom. Contratá-la Olha, eu me vou. Bonito, hein, Emílio, isso aí, hein? Isso bom. Vamos? Vamos. Então vamos. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, Let's go. Amanhã quem teremos aqui? Amanhã, Peter. Quem? Peter Cardoso. Pedro Cardoso. Esse grande ator. Amanhã Pedrão. estará aqui conversando com a gente. Pedro Cardoso da Globo. Grande família. É legal avisar pra galera fazer fila pra tirar fotos com ele aqui. Exatamente. Ele tá com uma peça muito boa. Ele e a mulher dele. Sempre. Você foi ver essa peça? Não. É A muito Graziela boa. Moreto? A Graziela Moreto. Que eu adoro, sou fã desde o Terça Insana. Exatamente. Então amanhã, Pedro Cardoso conversando com a gente É aqui. mesmo, Pedro Cardoso? É, Pedro Cardoso. Pô, demais. Ele é um cara que não anda de avião. Ele tem um monte de mania. Mó doideira esse maluco aí. Amanhã, ao meio-dia, aqui na Jovem Pan, olha, tudo de bom. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.